Você já imaginou como seria conhecer Jesus pelos olhos de alguém que investigou tudo, cada detalhe, como um médico, um pesquisador, alguém que não aceitava meias histórias? Pois esse homem existiu, e ele mudou a forma como o mundo enxerga o Evangelho para sempre. Hoje, você vai descobrir quem foi Lucas, o autor de um dos relatos mais profundos, humanos e detalhados sobre a vida de Cristo. Fique comigo até o final, porque a história dele vai te surpreender. A maioria das pessoas pensa nos 12 apóstolos quando se fala sobre quem escreveu a história de Jesus. Mas Lucas é a exceção que confirma a regra. Ele não era um dos 12, não caminhou com Jesus desde o início e nem fazia parte daquele círculo mais íntimo de discípulos. Então, quem era ele? Lucas era médico, e isso muda tudo. Como médico no mundo antigo, ele era uma pessoa culta, com um treinamento para observar, analisar e ser extremamente preciso. Ele era um pesquisador por natureza, comprometido com os fatos e com a verdade. E é justamente essa característica que torna o Evangelho de Lucas tão especial e confiável. Ele não escreveu a partir de rumores ou histórias contadas de qualquer jeito. Ele fez uma investigação cuidadosa, quase jornalística. Logo no comecinho do seu Evangelho, ele deixa isso bem claro. Ele diz que resolveu escrever um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde o princípio, conversando com as testemunhas oculares, ou seja, com as pessoas que viram e ouviram Jesus pessoalmente. O objetivo dele? Para que nós tivéssemos plena certeza da verdade das coisas que nos foram ensinadas. Ele não queria deixar espaço para dúvidas. Isso nos leva a um detalhe fascinante. Pouca gente sabe, mas é quase certo que Lucas entrevistou pessoalmente Maria, a mãe de Jesus. Como sabemos disso? Porque apenas no Evangelho de Lucas encontramos detalhes tão íntimos e preciosos sobre o nascimento de Cristo. Pense bem, a visita do anjo Gabriel a Maria, o cântico de gratidão dela, conhecido como Magnificat, a jornada até Belém, o nascimento numa manjedoura e a visita dos pastores naquela noite estrelada. São cenas que só uma mãe poderia contar com tanta emoção e precisão. Lucas, o médico e pesquisador, teve o cuidado de registrar essa perspectiva única, a perspectiva de Maria. Enquanto os outros evangelistas, como Mateus, Marcos e João, focam em aspectos diferentes da vida e do ministério de Jesus, Lucas nos presenteia com o lado mais humano de Cristo. Ele destaca um Jesus que não tem medo de tocar os leprosos, que se compadece das viúvas, que chora pela cidade de Jerusalém e que abraça as pessoas que a sociedade desprezava. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da compaixão. Ele revela o Messias que veio buscar e salvar o que estava perdido, o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar uma única que se desgarrou. É por isso que as parábolas mais amadas e conhecidas do cristianismo estão em Lucas. A história do filho pródigo, com seu pai que corre para abraçar o filho arrependido. A parábola do bom samaritano, que nos ensina quem é o nosso próximo. E a história de Zaqueu, o cobrador de impostos que sobe numa árvore só para ver Jesus passar e tem sua vida completamente transformada. Essas narrativas moldaram a moralidade, a empatia e a espiritualidade de bilhões de pessoas ao longo dos séculos, e elas nos foram entregues pela pena cuidadosa de Lucas. Mas a jornada dele não para por aí. Depois de escrever seu Evangelho, Lucas continuou sua obra e escreveu um segundo livro, Atos dos Apóstolos. É a continuação da história. Se o Evangelho é sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar, Atos é sobre o que Jesus continuou a fazer e a ensinar através da sua igreja, pelo poder do Espírito Santo. Em Atos,
Lucas descreve o nascimento da igreja no dia de Pentecostes, a coragem incrível dos primeiros discípulos, as perseguições que eles enfrentaram e a expansão do cristianismo de Jerusalém para o mundo inteiro. É também em Atos que percebemos outra coisa incrível. Lucas não era apenas um historiador que assistia de longe. Ele se tornou parte da história. Em várias passagens de Atos, ele muda a narração de "eles fizeram para nós fizemos", indicando que ele mesmo estava presente, acompanhando o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Ele enfrentou tempestades no mar, perigos, prisões. Ele não apenas pesquisou a fé, ele viveu a fé na prática, lado a lado com um dos maiores líderes da igreja primitiva. No final, a obra de Lucas, composta pelo seu Evangelho e pelo livro de Atos, não é apenas um conjunto de documentos históricos. É uma carta de amor escrita para cada pessoa que já duvidou, que já questionou, que já buscou provas e que desejou ter mais clareza. É um convite para olharmos para Jesus, não apenas com fé, mas com a mente aberta, com um olhar crítico e um coração sincero, assim como o médico Lucas fez. Se essa história sobre a perspectiva única de Lucas te tocou e te fez enxergar o Evangelho de uma nova maneira, inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos profundos como este. Deixe o seu like para que este vídeo alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comente aqui embaixo. Qual a sua passagem ou parábola preferida do Evangelho de Lucas? Eu adoraria saber. Obrigado por assistir e vamos continuar aprendendo juntos.